Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós, nesse dia 13 de junho, 14 de junho de 2022, né? Graças a Deus estamos aqui, né, irmãos? Vivos, todos nós, e procurando estar em vigilância, né? Em oração, em meditação, né? Em cântico de salmos. Esse é o nosso cotidiano, né, irmãos? Qual é o cotidiano da igreja? O cotidiano da igreja é o quê? Meditação, 24 horas no dia, oração, né? Vigilância e, logicamente, o trabalho para a nossa sobrevivência, né? Então, no nosso trabalho, né? Ou dormindo ou acordado, nós estamos 24 horas do dia, né? Em obediência à palavra, né? Em meditação, em oração, em vigilância, né? Procurando aí os caminhos, né? Procurando imitar, né? As virgens prudentes, caminhando aí em direção a Jerusalém celestial. É o nosso objetivo, né? Amém, né? Graças a Deus. Então, irmão, vamos continuar aí, né, com a nossa pequeno vídeo, né? Falando aí um pouco sobre a história da igreja, para nós chegarmos aos dias de hoje, né? E vermos o que está acontecendo aí, né, com a igreja, certo? E com aquilo que se chama de igreja, né? Com a igreja verdadeira e com a igreja pervertida ou falsa. Então, desde o início, essa igreja falsa esteve exatamente presente, né? Por causa exatamente das virgens loucas, né? Que apareceram, que aparecem durante todos os tempos, né? Então, nós estamos vendo aí, né? Que o evangelho ele foi pervertido desde o início, inclusive com a presença dos apóstolos, né? Que a perversão começou ali, aquela narrativa do capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, que é aquelas pessoas, né? Aqueles hebreus, aqueles judeus que disseram que tinham crido, queriam impor exatamente a lei de Moisés aos gentios, né? Então nós estamos vendo aí que esse evangelho pervertido, ele acabou se tornando uma religião, né? Certo? E logicamente ele se armou, né? Para competir com as outras religiões. Então esse evangelho pervertido, a igreja não tem nada a ver com esse evangelho pervertido, né? O evangelho pervertido ele tem aparência da igreja, mas na essência ele não é a igreja, né? Certo? É que é uma religião, ou apareceu um evangelho pervertido, uma religião que fala em nome do Deus de Israel e em nome de Jesus Cristo, né? O Messias, que foi prometido e foi enviado ao povo judeu, né? Então, a conjectura que se faz é o quê? É que esse evangelho pervertido ele foi dominado exatamente pelos judeus, né? Que disseram que tinham crido. Eles creram no Senhor Jesus, né? Creram que ele era o Messias, né? Mas eles se perverteram por quê? Porque eles não se submeteram aos ensinos apostólicos, né? E aí teve lá vários grupos, né, nos judeus, né? Uns defendiam a circuncisão, outros, né, diz que não, a Páscoa, outros diz que não e tal. Então gerou-se uma confusão, né, no meio deles e e de certa forma também teve uma repercussão na igreja, porque eles frequentavam, eles eram vizinhos, né? Moravam na mesma cidade, né? Como nós aqui moramos com tantos outros. Então a hipótese aí é que esse evangelho pervertido ele foi dominado pelos judeus, certo? Pela lei de Moisés, porque eles, né, saíram dizendo lá da reunião de Jerusalém que os gentios deviam obedecer à lei de Moisés.
Daí vem todas as teorias judaizantes, né, de salvação que nós conhecemos. Então, no ano 100, mais ou menos, aí entre o ano 100 até o ano 115, 118, aconteceu uma coisa interessante, que foi um negócio chamado Concílio de Jamnia. Esse Concílio de Jamnia foi exatamente um concílio dos judeus, concílio de judeus, de hebreus, né? Concílio de rabinos, né? Judeus, sacerdotes, levitas, né? E ele ocorreu nessa cidade que naquela época chamava Jamnia, e essa reunião deles lá, esse concílio, aconteceu entre os anos 99 até o ano 118, né? Nessa cidade chamada Jamnia, né? E hoje ela tem o nome de Yavne. Então o que aconteceu? Depois da destruição do templo, né, de Jerusalém pelos romanos, no ano 70, né, um grupo de hebreus, que na maioria eles eram fariseus, eram opositores aos apóstolos, né, eram opositores, eles faziam oposição aos apóstolos e também à igreja, né? Porque eles reclamavam que os apóstolos estavam usando os escritos hebraicos que eram deles, né? Que era da nação dos hebreus, né? Então esse concílio, ele teria sido realizado para dar rumo ao judaísmo, né? Após a destruição do templo pelos romanos no ano 70, certo? E também por causa dos problemas criados pela igreja, né? Pelos cristãos verdadeiros, né? Certo? Que eles denominavam de a seita dos nazarenos, né? A seita dos nazarenos, porque não tinham recebido o Senhor Jesus, né? Certo? E aí os textos, né? Os textos estavam sendo considerados como quê? Como escrituras sagradas, né? Ou seja, eles estavam o quê? Eles eram opositores dos apóstolos. Os apóstolos estavam escrevendo epístolas e evangelhos e tal, né? Estavam pregando o evangelho, mas eles usavam as escrituras hebraicas, né? Eles usavam. Então, eles, né, começaram a assim surgir contra essas coisas aí. Por isso que teve exatamente esse concílio. Então, neste concílio de Jamnia, foi decidido compor o cânon judaico, ou seja, a lista dos livros judaicos. A primeira coisa que eles fizeram foi isso aí. Na hora é o seguinte, vamos compor o cânon judaico, para que não haja mais dúvida, né? E a gente pode se apropriar dessa lista dos livros, né? Porque esses cristãos, esse pessoal que está acreditando que aquele homem era o Messias, eles estão utilizando os nossos escritos e ainda está escrevendo outras coisas sobre aquele homem, né? Sobre a doutrina daquele homem, né? Eles achavam que Jesus era um homem qualquer aí, né? Então esse cânon, que é a lista dos livros judaicos, né? Que eram considerados inspirados, né? Os judeus tinham essa ideia, né? Claro, né? Tinha essa compreensão de que os escritos hebraicos eram inspirados, como nós também temos, né? Então eles estabeleceram critérios, né? Para a composição dessa lista, certo? E esses critérios foram o quê? Primeiro, eram se os originais escritos em hebraico, né? Quer dizer, se o livro tivesse originais escritos em hebraico, né? Isso e esse tivesse sido escrito dentro dos limites da Terra Santa, certo? Certo? Então, originais em hebraicos,
tivesse sido escrito dentro dos limites da Terra Santa, né? E que, continuando aqui, né? E que tivessem sido escritos até o profeta Esdras, certo? Então estabeleceram critérios. Mas nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua aqui nessa história. Paz seja com todos nós e amém.